Olá, bora mergulhar num tema que é fascinante e vamos combinar, às vezes meio polêmico, os dons espirituais. A ideia hoje é a gente virar uma chavinha, sabe? Deixar de ver os dons como se fossem troféus numa estante espiritual e passar a entender o que eles realmente são, ferramentas para a gente trabalhar pelo bem de todo mundo. E aí já começa o dilema, né? Aquela tensão que fica no coração de muita gente. De um lado tem aquela vontade de ter uma fé que pulsa, uma experiência de verdade com o Espírito Santo. Mas do outro bate aquele medo que é super legítimo, de que essa busca por experiências muito pessoais acabe desviando a gente da boa e velha doutrina. E aí, como é que a gente navega no meio disso? Olha, esse slide aqui mostra direitinho esses dois lados. De um lado, o que a gente chama de impulso pentecostal, que valoriza muito essa experiência direta, vibrante com Deus. Do outro, a preocupação reformada, que bate na tecla de que a autoridade final é das Escrituras, que ela é nossa âncora. E o mais importante aqui é sacar que as duas preocupações são válidas. Elas nascem de um desejo muito sincero de honrar Deus. Então tá, como é que a gente junta essas duas pontas? A chave, o segredo, tá em entender para que servem os dons, qual o propósito original deles. E a imagem que vai guiar a nossa conversa é justamente essa. Os dons do Espírito são ferramentas para construir e não troféus para a gente ficar exibindo por aí. E a palavra mágica aqui vem lá do grego oikodomé. Significa literalmente o ato de construir. O teólogo Gordon Fee, por exemplo, dizia que para o apóstolo Paulo esse era o teste final. Qualquer dom, não importa qual, só é legítimo se ele cumpre a sua função social, que é construir. Ou seja, edificar, encorajar e consolar as pessoas à nossa volta. Simples assim. E essa tabela é um raio-x perfeito da diferença que a motivação faz. Pensa bem, quando um dom vira troféu, o foco está no eu. E o resultado, quase sempre é orgulho, confusão, às vezes até um autoritarismo espiritual. Agora, quando esse mesmo dom é visto como uma ferramenta, o foco muda completamente. Vai para a comunidade. E aí o resultado é encorajamento, serviço e, o mais importante, submissão à palavra de Deus. E isso leva a gente direto para o nosso ponto de segurança, sabe? Aquele mecanismo que garante que os dons sejam usados de forma saudável. E não é uma questão de escolher entre o espírito e a palavra. Pelo contrário, a questão é entender que os dois são inseparáveis. E a sacada é essa aqui. O Espírito Santo não sofre de dupla personalidade. O mesmíssimo Espírito que inspirou cada linha das Escrituras é o que age hoje na vida da igreja, na nossa vida. Por isso, qualquer manifestação espiritual genuína vai estar sempre, sempre em harmonia com a palavra que Ele mesmo nos deu. A Bíblia é o nosso filtro, o nosso critério. Beleza. Agora, vamos abrir um pouco a lente. E se os dons espirituais não fossem algo só para o culto de domingo? E se a principal arena onde eles atuassem fosse, na verdade, a nossa vida de todo dia, o nosso trabalho? A teologia tem uma ideia poderosa, que vem de pensadores como Abraham Kuyper, de que a obra de Deus é restaurar a criação inteira, não só a nossa vida particular. É o que alguns chamam de mandato cultural. O que isso quer dizer? Que o trabalho num escritório, num consultório, num ateliê, numa sala de aula pode ser tão sagrado quanto o que acontece no púlpito, porque o Espírito atua em todas as esferas da vida. Vamos pensar como isso funciona na vida real. Sabedoria não é só para debate teológico. Pode ser a clareza para resolver um conflito jurídico super complexo, com o Espírito atuando como grande advogado, o paracleto. Discernimento não é só para avaliar uma profecia, mas para dar um conselho que vai lá no fundo da alma de alguém. A criatividade, a coragem para buscar justiça, tudo isso são manifestações dos dons do Espírito para o bem de todo mundo. E agora a gente vai para um lugar ainda mais íntimo, mais pessoal. Tem uma verdade na Bíblia que é surpreendente, sobre onde o poder do Espírito fica mais evidente. E olha, isso pode virar de cabeça para baixo o jeito como a gente enxerga as nossas próprias limitações. Essa ideia, inspirada no trabalho do teólogo Amos Yong, é revolucionária. E se as nossas fraquezas, as nossas lutas, até mesmo neurodivergências como o TDAH, e se elas não forem obstáculos para a ação de Deus, mas o palco principal onde o poder dele aparece? O Espírito não vem para nos tornar super-humanos. Ele vem para revelar o poder de Deus na nossa humanidade, essa que é real e vulnerável. Tá, e como a gente leva isso para a vida hoje? 3 passos bem práticos. Primeiro, enxergue a sua vocação, o seu trabalho, como um lugar sagrado. Segundo, identifique aquela sua área de maior fraqueza, aquela que talvez a gente tente esconder. E terceiro, em vez de brigar com ela, ofereça.
Convide o Espírito para usar exatamente essa sua limitação como um canal do poder dele para servir outras pessoas. Então, para a gente fechar, fica essa provocação no ar. E se a maior demonstração do poder de Deus no mundo não estiver nos dons mais espetaculares, mas na maneira como Ele usa nossa vulnerabilidade para construir, encorajar e consolar todo mundo à nossa volta? Fica aí a reflexão.